Oi gente, tudo bem? Aqui é a Vivian Garrido. O vídeo de hoje vai ser um pouco mais informativo, tá? Não vai ser um vídeo tanto voltado para solução de problemas como geralmente eu faço, tá? Vai ser um vídeo voltado para informação a respeito de situações que nós encontramos durante as nossas sessões do Reset Quântico, tá? E nós vamos simplificar esse relatório que os nossos clientes recebem e também, se você deseja ter informações sobre isso, nós vamos falar nesse momento de obsessores. E eu vou falar aqui a respeito de alguns tipos, que são os mais comuns, os que mais aparecem nas sessões pra gente, e vou explicar um pouquinho como cada um desses obsessores, desses tipos de obsessão ocorrem, tá? E como cada tipo atua. Primeiro eu vou falar da indução espiritual. A indução espiritual é o que a gente chama de espírito errante, que são espíritos que geralmente estão com algum tipo de sofrimento e eles não se desligaram ainda das situações que eles passaram aqui. Alguns nem sabem que morreram e eles estão ali se ligando a uma pessoa com o intuito de solicitar ajuda, tá? Então, alguns deles podem não saber que morreram, então eles ficam ali tentando se ligar às pessoas. Pode ser pela situação, pelo sentimento que aquela pessoa tá tendo, que é um sentimento que ele tem também, como também pode ser no sentido de que ele tá perdido e ele quer ajuda de alguma forma e ele vê naquela pessoa que está numa vibração mais ou menos parecida com a dele, alguma esperança dele ter essa ajuda que ele está buscando. Tá? Então esses são os espíritos errantes e geralmente eles não têm nenhum tipo de intenção negativa. Eles só querem mesmo que alguém os ajude ou eles estão ligados ali pela energia. Às vezes pode ser um parente que desencarnou, às vezes pode ser uma pessoa que desencarnou e não sabe, e aí passou ali, de repente a tua energia está compatível e ele vai ficar ali, às vezes ele gruda em você porque ele está compatível com você e porque ele está querendo ajuda para entender o que está acontecendo com ele, né? Ele realmente está perdido. Depois nós temos também a obsessão espiritual, que aí é o obsessor mais comum, tá? Que é um obsessor que ele tá ali com um objetivo mesmo, tá? Esses geralmente sabem que desencarnaram, mas eles estão ali grudados em você com intuitos bem determinados. Né? Então, às vezes, eles ficam fazendo você se sentir de formas que você não gostaria de se sentir, eles ficam tentando te induzir a fazer coisas que você normalmente não faria. Então, quando tem esse tipo de obsessor, ele fica realmente ali no seu pé, tentando te convencer a fazer coisas que talvez ele gostaria de fazer, ou mesmo a fazer coisas que te induzam ao erro. Tá? Então, esse tipo de obsessor, ele tem um intuito realmente negativo de prejudicar você de alguma forma, ou às vezes até fazer com que você prejudique outras pessoas, né? Fazendo essa indução, ficando ali o tempo todo e falando e colocando você em situações que façam com que ele satisfaça esse desejo de te prejudicar de alguma forma. E no caso, a forma de se livrar desse tipo de obsessor, né, ela já é um pouco diferente do que eu falei dos espíritos errantes anteriores, né, que os espíritos errantes eles estão precisando mais de uma orientação. Então, muitas vezes você consegue, né, indo até um centro, solicitando, né, pedindo ajuda de alguém para que encaminhe esses espíritos errantes. Nesse caso aqui, eles já sabem o que eles estão fazendo, né? Eles estão com aquela intenção e a forma de você se livrar deles é ou fazendo trabalhos, né, específicos para esse fim, ou elevando a sua vibração, né? Buscando mudar aquele comportamento estranho que você tá. Então, se você melhorar a tua vibração, ele mesmo não vai ficar ali com você. Né? Muitas pessoas acabam utilizando alguns métodos que são mais demorados, como por exemplo, eu vou frequentar sempre a igreja, eu vou ir ao centro espírita, eu vou buscar
estar em lugares que normalmente seres negativos não querem estar, para que uma hora eles desistam de ficar comigo. Mas também existe uma forma mais rápida, que é através de trabalhos espirituais também, que você manda eles embora com mais facilidade. Aí temos também a pseudo-obsessão. A pseudo-obsessão, ela já não é somente de espíritos, tá? Pode acontecer entre pessoas encarnadas. Tá? Então, por exemplo, se existe uma pessoa que tem uma preocupação muito grande com você, ela tá o tempo todo ali, nossa, eu queria que essa pessoa fizesse isso, eu queria que essa pessoa estivesse melhor na vida dela, e ela fica ali com aquele desejo de te ajudar e colocando uma energia tão forte nisso que isso se torna um comportamento obsessivo, tá? E aí essa pessoa às vezes fica colocando tanta pressão na sua melhora, que muitas vezes a melhora que ela quer que você tenha é mais relacionada ao que ela acha que é melhor para você do que realmente o que você quer fazer na sua vida. Então ela te emana essa energia querendo te ajudar, mas no final ela acaba atrapalhando, não ajudando, porque você pode não querer aquilo que ela queria para você, né? E isso pode acontecer também de espíritos desencarnados, e também pode acontecer entre encarnados, né? Então a pessoa fica trocando aquela energia negativa entre elas mesmas. Acontece bastante em casos, por exemplo, o marido está desempregado e a mulher queria muito que ele arrumasse um emprego, aí ela fica com aquela preocupação e às vezes ela nem fala para ele porque não quer deixar ele mais nervoso, então, mas ela fica com aquele sentimento tão forte que ela acaba criando uma obsessão em cima do próprio marido. E aí não é com intuito negativo, mas acaba prejudicando também. E também dá para retirar esse tipo de obsessão nos trabalhos que a gente faz aqui. Aí chegamos no vampirismo. O vampirismo, aí eu acho que é mais fácil da gente compreender, né? O vampirismo é quando a pessoa realmente suga a outra, né? Quando ela tá drenando a energia de outra pessoa. E isso também pode acontecer entre desencarnados e encarnado, ou entre encarnados, tá? Então, às vezes aquela pessoa que toda vez que você chega perto, parece que você fica cansado, parece que você não consegue mais fazer nada, você se sente esgotado. Então, alguma pessoa pode estar aí tendo uma ação de vampirismo com você. Ou mesmo se você é uma pessoa que está muito aberta para isso, você pode sofrer vampirismo em qualquer lugar. Você pode ir lá no supermercado e ter um espírito vampiro ali, que ele está querendo sugar a energia de alguém. Como você é muito aberto, ele acaba sugando a tua energia. Então tem pessoas que relatam tanto, eu chego perto de determinadas pessoas, eu me sinto sugada, ou eu vou num determinado lugar, eu me sinto sugado, tá? Então isso é o vampirismo, tá? E também é possível fazer a liberação desse tipo de energia, né, através dos trabalhos. E nós temos também as influências psíquicas. Essas influências, elas são emanadas através de pensamentos, né? E mesmo através de conversas com pessoas que você tenha muita ligação, mas são pessoas que são negativas. Então essa pessoa ela pode exercer essa influência sobre você porque ela está sempre pensando negativo, ela está sempre preocupada, ela está sempre irritada, ela está sempre com algum problema, e ela pode também influenciar você, né, a entrar dentro dessa energia negativa, né, te influenciando negativamente, né? Então, às vezes a gente precisa acabar se afastando de certas pessoas quando a gente não tem um controle sobre isso, né? Então, essas influências, elas vêm através de pensamentos, tá? E geralmente são de pessoas que a gente tem mais ligação, pessoas com quem a gente tem conexão, pessoas por quem a gente sente afeto, a gente tem compaixão, que essa é a forma como a gente se abre para receber essa influência psíquica. E aí chegamos na famosa inveja e mal olhado.
essa nem precisa explicar muito profundamente, né? É aquilo mesmo, né? Que a pessoa, ela quer ter alguma coisa que você tem, ela gostaria de ser a pessoa que você é, ela gostaria de ter um relacionamento que você tem, e ela fica o tempo todo ali secando você, né? Porque na verdade ela não quer se esforçar para fazer, né? Para estar naquela condição que você conquistou, né? Ou que ela às vezes até acha que você conquistou, né? Às vezes nem é um fato, mas ela pensa que é, então ela fica com inveja e ela fica jogando o mal olhado, o famoso olho gordo em cima de você, né? E isso realmente, se você tiver aberto, pega. Mas dá para você se esquivar aí dessas energias, mantendo a sua vibração alta, mantendo as suas energias positivas e também fazendo bloqueios energéticos, que também dá para fazer aqui no trabalho. E temos também o parasitismo. O parasitismo é quando um ser desencarnado, né, ele se acopla a você e ele passa a utilizar o seu corpo, utilizar a sua vida, utilizar a sua energia, né, para ele vivenciar, como se ele ainda tivesse experienciando as coisas aqui. E isso é uma coisa que drena muito a energia também, porque aí você fica querendo viver da sua forma e fica com aquele outro ser te influenciando, né, a fazer outras coisas que ele também quer fazer, e isso é muito cansativo, né? Então a pessoa fica realmente drenada, né? E muitas vezes isso pode se estender por muito tempo, né? Pode acabar se tornando a personalidade, aquilo vira um parasita e ele começa a viver junto com você, né? E a gente já pegou casos aqui de pessoas que estavam há muitos anos vivendo situações assim de parasitismo, tá? Então isso é uma outra é um outro tipo de obsessão que também é bem grave e a gente trata bastante aqui nas terapias. E temos também um caso que é muito comum e que muitas pessoas estão vivendo, uma grande maioria está vivendo, que é a autoobsessão. A autoobsessão é isso mesmo, é você mesmo exercendo uma influência negativa sobre si mesmo. Então, aquela pessoa que está sempre ansiosa, que ela acha que ela não é boa o suficiente e que as coisas para ela nunca dão certo, e ela sempre vê o lado negativo das coisas, e ela está sempre preocupada com o que vai acontecer, tudo que ela vai fazer, ela pensa em todas as coisas negativas que pode acontecer. Enfim, é uma série de comportamentos que criam um campo magnético negativo e onde você mesmo está se obsediando. Eu não sou bom o suficiente, né? As pessoas não gostam de mim, e isso vai causando uma depressão também, né? Vai evoluindo depois para uma depressão, porque não tem nada externo, é só você mesmo, é só você que está pensando negativo, que está se achando inferior aos outros, né? E esse comportamento você não tem como tirar. Esse comportamento ele é seu. O que dá para fazer nesse caso é sim fazer um trabalho para elevar a vibração e colocar, trazer isso para a consciência e descobrir quais são esses problemas que você tem que estão fazendo com que você se obsedie, tá? Então esse trabalho também dá para ser feito, dá para ser retirada essa auto-obsessão e depois fazer um trabalho para que ela não retorne. Temos também a síndrome da ressonância vibratória com o passado. O que seria isso? Isso é quando há uma influência de uma situação que não está na tua memória física, não está no teu cérebro de agora, mas ele está no teu subconsciente porque é uma memória de uma vida passada. Tá? Por isso que uma das coisas que a gente faz aqui no trabalho é abrir o arquivo acástico quando é necessário, tá? Que fique bem claro, porque a gente também não abre assim somente por curiosidade. A gente abre quando tem uma necessidade real de que a pessoa se livre de um sentimento, de um pensamento que tá lá numa vida passada, mas ela não consegue se livrar daquilo. E ela começa a ter crises, ela começa às vezes a ter crise de pânico, ela começa a ter medo de coisas que ela nunca teve, e isso tudo pode ser por causa dessa síndrome da ressonância com o passado. E também dá para fazer a limpeza disso, não só
a limpeza dessas memórias, mas como também acessar esses registros e saber o que aconteceu de fato, para que você possa tirar os comportamentos que estão fazendo você fazer a mesma coisa que fazia lá, né, inconscientemente aqui, mas que estão acabando por prejudicar a sua vida atual. Temos também os estigmas kármicos, que também formam comportamentos obsessivos. O que seria isso? Seriam pessoas que você tem aí na sua vida atual, que em algum momento do passado, né, em alguma vida anterior, essas pessoas participaram, tiveram uma outra vivência em que elas se encontraram com você e provavelmente vocês viveram alguma coisa que não foi legal. E aí você fica tendo essas lembranças, que não são lembranças, né? Você fica tendo esses gatilhos e às vezes você começa a ter problemas com a pessoa que não te fez nada, mas você não vai com a cara dela, você tá sempre brigando, e muitas vezes essas pessoas, por serem coisas kármicas, né? Essas pessoas estão na tua família. Então você começa a ter problemas seríssimos com essas pessoas e você não sabe direito nem por quê. Você tem raiva, por que você tá despertando aquele rancor por aquela pessoa ou ela por você, tá? Então isso também é um tipo de obsessão que também dá para tratar. Estes são alguns dos tipos de obsessão, tá? É claro que existem outros, não vou entrar em muitos detalhes aqui, porque é mais para informar você que fez a nossa terapia e que quer entender melhor aquilo que saiu aí no seu relatório. E para você que ainda não fez, se você se identificou com algum desses tipos de obsessão, você pode entrar em contato com a gente, tá? Caso você necessite se livrar desse tipo de influência na sua vida, você pode entrar em contato com a gente, os nossos contatos estão aqui embaixo do vídeo, e pode tirar suas dúvidas e de repente, quem sabe, marcar uma sessão com a gente para resolver esse probleminha, tá certo? Então é isso, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!